Eu conversei com a doutora Juliana Barão pelo WhatsApp, assisti todas as aulas que ela tinha dado até então, e eu fiquei realmente preocupado. Por quê? Vou fazer você se colocar no meu lugar um pouquinho. Imagina que você tem na sua mão uma agulha, uma seringa, para você injetar no seu gatinho o medicamento. Só que quando você passa aquela agulha assim, diante de uma vela acesa, de uma luz, você vê um monte de coisa se mexendo naquela agulha, naquela seringa. Você teria coragem de injetar no seu bichinho? Como é que eu vou pegar uma agulha e uma anestesia e injetar na boca do meu paciente? Algo que alguém está dizendo que viu no microscópio. Como é que eu vou fazer isso? Pensei, vou deixar de ser dentista, eu não vou mais injetar anestésico em ninguém. Aí sabe o que eu fiz? Eu comprei um microscópio. E foi o início de uma coisa que muita gente carrega hoje. É tristeza. Eu quando comprei um microscópio, eu não estava feliz de estar comprando um microscópio. Eu estava triste que tinha que comprar um microscópio. Por quê? Eu vi. Você viu? E você viu? Não, não vi. Então eu queria ver o que a doutora viu. Acontece que quando eu vi o que a doutora viu, eu fiquei tão decepcionado. Porque diante de mim estava uma problemática grave. Para mim era grave. Eu sei como é que vocês se sentiriam no meu lugar. Vocês se sentiriam felizes? Ou se sentiriam preocupados de injetar algo que você está vendo esquisito no seu bichinho? Eu estava diante de uma problemática e eu precisava arranjar, conseguir uma solucionática. Assim um amigo meu me falou que a gente compartilha com ele esse problema. Qual a solucionática? Ninguém tinha. Algumas pessoas diziam que havia essa ou aquela. Quando você não tem uma solucionática para uma problemática, o que acontece com você? Você fica triste e você perde a esperança. Eu não estou aqui hoje para falar de desesperança. Estou aqui hoje para falar para vocês de que há esperança. Se eu somar tudo que a gente ouviu até hoje, de hoje até agora, desde 2 horas até agora, nós estamos vendo que existem as denúncias daquilo que está acontecendo. E estamos vendo também uma série de estratégias que os colegas apresentaram até agora. Todas elas passam, em primeiro lugar, por uma coisa. Conseguiu ainda, amiguinho? Nenhum. Mas o problema não é o pendrive. Não é possível. São os dois lá do meu consultório, acabei de ver. Eu também tenho. Bota lá no nuvem para ele. Você tem como acessar ali? Qual que é a minha assistência secretária vai resolver a situação? Ela vai acessar o meu OneDrive. Eu botei no OneDrive também. Trouxe meu laptop. Fiz tudo. É difícil. Então, sabe o que acontece? A esperança é a única que não vai deixar a gente morrer. Porque diz que ela é a última que morre. Ela morre depois que a gente morreu. Se ela ficar até o final. Não temos desesperança. As nossas atitudes com relação à nossa saúde garantem boa parte da solucionática. Vou mostrar para vocês. Quando eu comprei o microscópio, já que está faltando aí, eu vou ilustrar. Imagine um microscópio. O microscópio é uma máquina que faz uma magnificação, ou seja, amplia, são várias lentes, e com a ajuda da luz, você consegue multiplicar aquele tamanho que você vê. Quando eu peguei no meu microscópio uma pequena gota do que eu usava nos meus pacientes, eu fiquei estarrecido. Porque o que eu vi foi o crescimento de uma pirâmide. O negócio, além de estar dentro do anestésico, não devia estar ali. Qual é o nome do que está lá? Qual é o nome? Na boca de vocês está a palavra grafeno. Mas não importa o que seja, eu não quero que esteja no meu anestésico. Vocês têm dúvida disso? Se for outro nome qualquer, pode ser? Ah, não é grafeno, é zig-zig. Sério? Para você injetar no seu paciente? Não. Infelizmente, não podemos dar palavras para pergunta. Está tudo anotadinho aí, você pode registrar
colocar na caixa, me perdoe, mas é a ordem que nós 4 médicos e profissionais combinamos, porque senão a gente não consegue desenvolver o tema, né? Me perdoe. Então, o que acontece? Você não quer que esteja, além do anestésico, o soro fisiológico e o sal anestésico e o vasoconstritor. Como é que eu vou jogar bem perto do nervo do meu paciente isso daí? Você não quer que esteja isso aí, tá certo? Como é que você faz diante daquilo que estava acontecendo? A doutora Juliana tinha me falado que algumas coisas podiam barrar o crescimento dessas coisas. E ela me disse que as frequências podiam barrar o crescimento dessas coisas. E eu tinha na minha mão, na hora que eu estou olhando aqui no microscópio, estava há pouco tempo aqui, uma doutora que é minha paciente também, minha colega que estava aqui, ela viu junto comigo no microscópio o crescimento dessa pirâmide. Imediatamente eu peguei esse selinho que eu tinha fabricado, botei 7, 8 frequências nesse selinho. Quando eu botei, então, imediatamente, quando eu botei aquela frequência no microscópio, vocês estão pensando que eu botei dentro do anestésico? Eu botei a frequência no microscópio. Quando eu boto encostada no microscópio, a frequência é tão poderosa que ela agiu no microscópio e paralisou o crescimento daquela pirâmide. Ouviram? Paralisou. Ela começou a desmanchar. E no dia seguinte ela estava totalmente desmanchada. Eu fotografei, filmei, mandei para a doutora Juliana e disse para ela: Juliana, eu consegui filmar o que você tem falado. Gente! Agora, eu consegui filmar o crescimento e o decrescimento dela. Bom nisso, né? Aí ela disse: o cresci, isso é maravilhoso, mas não tem problema. Quando você dissolveu a pirâmide, se ela estivesse dentro do corpo da pessoa, ela poderia se remontar de novo. Nós temos gente com problemão, não é? Aí sabe o que aconteceu? Eu disse para ela: e o que a gente tem que fazer da agora em diante? Simplesmente você tem que trazer os seus pacientes à homeostase, que é justamente o equilíbrio de todas as reações de crescimento, desnutrição, nutrição, desmancha, cresce no corpo o tempo todo, com a temperatura certa, com a qualidade de nutrientes certa. Então, eu cheguei à seguinte conclusão, e vocês vão chegar comigo também nessa conclusão: não adianta usar nenhum produto para combater qualquer coisa que seja, ainda que seja um produto químico, físico, seja um produto biológico, se o corpo todo não estiver saudável. Então, para que nós tenhamos vitória nessa guerra que nós estamos vivendo, é necessário que você esteja com o seu corpo não inflamado, o seu corpo não esteja tendo que lutar com 5 inimigos de uma vez, ou 10 ou 20. Se você tem que lutar contra tal grafeno, contra tal proteína spike, que seja somente contra isso, não contra uma alergia intestinal, uma alergia estomacal, um remédio tóxico, uma quantidade enorme de gordura no seu fígado. Precisa ter dieta, precisa ter noção de que tem que estar hidratado, tem que estar utilizando nutrientes saudáveis na proporção correta. Temos que ter noite de sono, temos que ter o intestino funcionando, temos que ter uma quantidade suficiente de antioxidantes. A água hidrogenizada é uma coisa muito importante. Portanto, quando eu vi essa substância crescer e decrescer, eu vi que ela era realmente frágil diante das frequências que a gente tem nas nossas mãos. Isso estava certo de todos nós, temos esses audíveis. No outro dia eu estava olhando uma outra amostra de um outro anestésico, quando eu vi, na gotinha que eu coloquei na lâmina, crescendo uma outra pirâmide toda esquisita. Aí essa colega estava também comigo lá. Ela tinha um telefone na mão que tinha a frequência 963, que todos sabem que a frequência é chamada frequência de Deus, né? É a frequência também do ouro.
Quando a gente viu aquela pirâmide, está tudo nos vídeos que eu trouxe aqui para vocês. Quando eu botei essa pirâmide, a frequência do ouro audível, a pirâmide começou a desmanchar também. Portanto, quando essa pirâmide desmanchou, se ela tivesse sido injetada em alguém, ela teria crescido, depois ia continuar crescendo, porque ninguém ia fazer nada de frequência naquela pessoa, ninguém sabia disso. E eu disse, e se eu tiver colocado essa frequência dentro do corpo de alguém e tivermos na 963 a frequência do ouro também? Na minha amostra de selo também tinha a 963 ali, eu tinha a frequência do ouro, frequência do ouro, não é ouro do legal. E ela desmanchou. Mas eu preciso dissolver a que ficou no corpo, mas preciso jogar fora essas frequências sujas. Então, do que eu estou falando na prática? Você pode ter as frequências audíveis, você pode ter as frequências físicas, pode ter os ganhos, pode ter energia quântica. Se você não estiver saudável, o que for dissolvido continua infectando você e não é eliminado. Seu sistema digestório tem que estar bom, você tem que ter fezes eliminadas. Seu sistema renal tem que estar bom, para que isso tudo possa ser jogado fora. Aí eu passei por uma outra situação grave. Eu vi no anestésico, foi? Então onde que falta ver agora? Assim, ó, o que o senhor me diz? Onde falta ver? Eu vi no anestésico, e agora? No sangue! Eu estava com medo de olhar no sangue. Sabia? Eu levei 5 meses para olhar o sangue. Porque, em primeiro lugar, eu não sabia se o que eu estava fazendo para as pessoas era eficaz de limpar o sangue. Eu nunca tinha dito isso para ninguém. E quando eu peguei a primeira gota de sangue que eu botei no microscópio, eu olhei, não foi a minha, não foi de minha esposa, não foi de outras pessoas, foi de uma pessoa bem doente. E eu fiquei arrasado. Porque eu vi, numa gota de sangue, mais de 15 partículas enormes, grandes. E elas se enrolavam em novelos e era muito grande. 15 partículas numa gota de sangue. Você sabe quanto é que dá por litro? Vamos fazer uma conta? 1 mililitro são 20 gotas, aproximadamente. 1 mililitro são 20 gotas. 20 vezes 15, quanto é que dá? 9 fora nada, 23. 15 vezes 20? 300 vezes 1000. É 1 litro. Tem? Gente, 300 mil? E em 4 litros de sangue? Você imaginou o que estava no sangue daquela pessoa que tinha aquela amostra de sangue ali? 1.200.000 coisas horrorosas que são fitas completamente absurdas de você imaginar que tenha uma só. Mas tinha 1 milhão e tal. Tomou a vacina? 4. Aí eu comecei examinando aquilo ali e a história dele era triste. Ele tinha tido trombose, tinha colocado uma válvula para deixar passar tronco no cérebro. Ele tinha feito de tudo. E eu utilizei na mão as ferramentas que eu tinha. Eu tinha o laser, eu tinha o meu reator dinâmico, que é isso aqui, um aparelho chamado de reator dinâmico. Reator dinâmico. Muito obrigado, Regina. Eu olhei para ele e agradeci a Regina. Então, muito obrigado a você também. Muito bem. Então, só para concluir essa ideia, gente, tinha mais de 1 milhão de porcarias dentro do sangue dele. E eu tinha visto 15. Só que elas eram muito grandes. Eu iniciei o tratamento desse senhor e estava obeso, cansado, com insônia, com uma série de problemas de saúde. 60 dias depois eu fotografei o sangue dele, adivinha quantas lâminas eu olhei sem nenhuma fita. Todas que eu examinei não tinha mais. E eu lembrei da doutora Juliana, tem que dissolver a porcaria, mas o cara tem que jogar fora. Aí eu fiz ele entrar na dieta rigorosa. Ele está outra pessoa, cheio de energia, cheio de dinamismo, as pernas não estão mais inchadas, ele não tem mais insônia, está indo ao banheiro 2 vezes por dia e ele está recuperado. Eu não sei se eu salvei a vida dele, mas eu fiz de tudo para que enquanto ele estiver vivo, ele tenha condições de viver. Nós não vamos... tem isso? Todas. Me traz uma para eu ver se não tem, já tem todas. Não, então, olha, eu não uso pendrive. Todas injetáveis, eu não acredito que não tem.
Todo injetável, eu não acredito que não tem. Porque já Como é que a gente pode pedir ao cirurgião? Não precisa se preocupar, você vai entender o que eu vou falar. Até o final da palestra você vai entender como é que trabalha aqui. Não basta apenas ter ideias, é preciso fazê-las virar realidade. Se você tem uma ideia para qualquer solução na sua vida, não adianta que ela fique na sua cabeça só rondando ali, não. Você tem que botar no prática. Se é possível imaginar, é possível realizar. Eu acho que eu desliguei. Ah, é para baixo? Ué, como é que eu faço? É para a direita? Vamos ver. Ah, eu acho que é assim. Novos horizontes para o já falei sobre isso. Esse é o meu microscópio. Essa aqui é a minha máquina de tristeza. Depois eu vou mostrar a minha máquina de esperança. O Otacílio conheceu já antes. Ela não é bonita, mas também não é feia. É assustadora. Ali dentro está a lâmina com a lamina. Gente, quando eu ia dissolver um analgésico para ver se tinha grafeno, eu podia usar uma água suja? Fala para mim. Não? Mas onde tem água limpa? Aí eu peguei uma água destilada, botei na lâmina, lavei a lamínula e olhei, estava com porcaria na lâmina. Mas por que isso? Água destilada com sujeira? Pode me explicar. A água evapora, o grafeno é tão leve que ele vai junto com a água e pinga do outro lado. Então, quando eu olhei a lâmina, eu já descontei aquilo que eu via quando via água suja, tá certo? Eu já sei que isso não está na amostra, que isso é da água. Aí eu continuei vendo. Quer dizer que a partícula do grafeno fica em suspensão? Aquela cheia dela. É por isso que cortaram a água do Nordeste e botaram o carpim? Não. O que é um microscópio? Eu acho que é uma mistura ocular. Aí isso aqui eu não vou passar porque ele vai entender muito. Além financeiro. Ali eu falo que eu comprei, ali tem um filminho que a gente mostra como é que faz para poder olhar no microscópio o anestésico. A gente tira uma gotinha, coloca no microscópio e vai. Olha o que eu encontrei. A primeira imagem. Isso é parecido com o que brinquedo dos netos de vocês, dos filhos de vocês. Que é uma rodinha só, não funciona, né? A primeira imagem a gente nunca deleta. Olha isso. Foi a primeira vez que eu olhei uma coisa estranha que não devia estar na minha amostra. Será que eu ia indicar isso para o meu filho? Eu não indicaria para o meu filho da minha filha, nem da minha esposa, nem do meu gato, nem do meu cachorro. Olha, por recomendação insistente da mesa, não posso ser. Volta aqui, Vai ser um tempo de coisinha que você não está. Senão não vamos conseguir, nós temos que devolver a sala às 9, né? 8 horas. Temos que devolver a sala. Então, olha ali, ó. Meu anestésico que eu usava antes, o que era aquilo dentro do anestésico? Não importa qual seja o nome que você quiser dar, o que serve para a gente que é. Não importa. Não tem que estar dentro dos anestésicos. O sal anestésico pode ser misturado com mais nada, deve ser água limpa. Eu examinei vários anestésicos, recebi de colegas, sei que amostra. O dentista e o anestesista são os médicos que mais fazem inoculação de porcaria junto do nervo dos pacientes. Terapeuta neural também. E tem muitos colegas cabeça dura que eu explico como é que tem que fazer, ensino onde compra, falo tudo que eles dizem. Ah, tá. E vocês, pacientes, é que vão chegar deles e vão dizer: por que é que o senhor não está fazendo a eliminação segura dessas porcarias? Não precisa falar grafeno, não. Porque já virou um grafão. Já virou, você está acreditando em grafeno. Não precisa falar a palavra, não. Por que você não está tirando os lixos que estão nos anestésicos? Sabe o que os laboratórios dizem? Nossos produtos estão acima de qualquer suspeita. Quem vai conseguir reclamar com eles? E está injetando bem na direção do tronco cerebral, que é isso que se deseja. A contaminação vai fazer com que as pessoas fiquem com um monte de doenças neurodegenerativas, especialmente envelhecimento precoce, brain fog, depressão, e muitas delas. Faria minha esposa que é psicóloga, não deixa eu falar coisa errada, por isso que eu vou falar só isso. O
Quem é o vizinho mais próximo dos nervos, próximos de que injetamos o nosso tubérculo? O nosso sistema nervoso central. Depois da boca, quais são as barreiras que protegem o nosso encéfalo? Gente, é aqui que eu pego e aqui a gente soma todas essas palestras, tudo que você ouviu. O nosso corpo tem bactérias naturais, que são, em primeiro lugar, forte barreira do nosso estômago. Qual é o pH do nosso estômago? Vocês sabem? 1,2 a 1,4. Vai lá, pega o vômito de alguém, vai lá e pega e bota lá a parede. É 1,1, 1,2. É quase um glacial que dissolve. Se você botar seu dedo no vômito, você já não viu? Já viu que o neném vomita, que ele pega? Ele é escorregadio, porque ele é extremamente ácido. A primeira barreira do nosso trato digestório é a barreira estomacal, o nosso ácido. Depois, ele sai de um pH extremamente ácido, o alimento, ou a coisa que você comeu, que esteja contaminada, vai cair onde? No intestino, que tem um pH absolutamente alcalino. É sair do ácido para o básico muito rápido. Então, se é um ser vivo, geralmente não resiste. A não ser que sejam os ovos de alguns vermes. Olha que coisa impressionante. Depois dali, ele vai passar pelo fígado e vai entrar pelo corpo. Se o fígado deixar, ele vai descer uma artéria chamada artéria porta. Aí ele vai para o sangue. Aí no sangue tem o sistema imunológico, que vai pegar tudo que é esquisito, vai se juntar ali, vai como se fosse um ímã, um monte de prego. Pá! Depois ele vai chegar na última barreira do cérebro, que é a barreira hematolicóica ou hematoencefálica. Quando a mulher está grávida, tem a barreira placentária, e ela é tão rigorosa quanto a barreira hematolicóica. Mas existem algumas substâncias, a gente estava ouvindo ele falar de tarde, que atravessam essa barreira hematoencefálica. E se o seu sistema imune não trabalhou direito, e se o seu estômago não trabalhou direito, e se o seu intestino não trabalhou direito, se o seu fígado não trabalhou direito, se o seu sistema imune não trabalhou direito, vai invadir o seu cérebro. Portanto, questão séria que podia dar na sua aula. Então veja só, isso daqui é o resultado de um procedimento que eu fiz para remover as sujeiras contaminantes do anestésico que eu recebi de um colega que ele disse que é o anestésico que ele mais usa. Ele botou no correio para mim, aliás, ele me pediu para comprar um anestésico, eu comprei o anestésico, fiz o exame, fiz a remoção, tratei, botei no correio para ele poder usar. Ele não tinha comprado o reator que faz a remoção segura dessas porcarias. Isso aqui é um anestésico chamado articaína. Essa quantidade de coisas que não interessa o nome, não pode estar no anestésico, são aglomerados e são crescidos por causa de uma coisa chamada eletromagnetismo. O eletromagnetismo faz as coisas que têm sensibilidade magnética se montarem, se automontarem. Aquilo ali é uma mistura de coisas orgânicas com coisas inorgânicas. Nós também não somos assim? Nós temos parte orgânica misturada com parte inorgânica. Não é isso? Não? Então não somos ferro. O que é ferro? Ferro é orgânico? Ferro é inorgânico. E temos ferro no nosso sangue. Nós somos parte orgânica e inorgânica. Ali também. Ali tem parte orgânica e inorgânica dissolvida no anestésico. Como é que eu consegui isso? Eu peguei os anestésicos e botei numa máquina que tem um ímã. 5.000 graus. Esse ímã aqui, se dois desses encostarem, eu duvido que alguém com mais forte que seja consiga tirar. Só teve um rapaz que tirou, mas porque ele usou uma técnica, porque ele botou na mesa e bateu forte, ele descolou. Foi fácil? Ele está ali presente. Foi fácil tirar? Facinho? Foi fácil? Não, você é forte. Mas foi difícil. Então, uma pessoa comum não consegue tirar. A intensidade desses graus aqui é tão grande, são 5.000 graus, atrai para a ponta do anestésico tudo que estiver em suspensão ali. Quando ele atrai ali para aquela ponta, eu coloco o tubete no anestésico
no veste anestésico e empurro para fora sem deixar entrar ar, porque se o ar entrar, ele joga uma bolha de ar naquela multidão de coisas que você já viu ali e mistura tudo no anestésico, eu não consigo jogar fora. Olha aí uma pirâmidezinha nascendo ali, tá vendo ali? Ninguém viu a pirâmide aí? Quadradinho, tá vendo lá? Pode sim. Cuidado, se tiver alguma coisa de ambiental aí. Vocês estão vendo ali o triângulo, tá vendo? Aquilo ali ficou borbulhando. Borbulhando, depois paralisou. Não sei o que aconteceu. Isso daí não é uma bolha de ar. A bolha de ar é totalmente diferente. Isso aí é um anel de ressonância. Quando você joga uma frequência em cima desse anel, ele faz isso, ó. Ele está multiplicando a frequência. Ele vibra. Eu já vi vibrar, eu vou mostrar para vocês. Olha ali, ó, tá vendo ali? Como é que eu posso botar play para tocar o vídeo? Ah, mas está tocando, ó. Fica olhando o que está acontecendo no meio. Ah, tá vendo aqui no meio? Aqui, ó. Tá vendo? Viram? Viram alguém aí? Viram? Tá bom. Então, olha isso. Tá bonito com o quadro, né? Pintar na parede, um quadro assim. Olha isso. Dentro do anestésico. Olha lá. Essa pirâmide eu vi desmontar. Olha ali. Aí, escuta. Essa é a frequência 963 que eu falei para vocês. Olha que ela, como é que ela foi ficando. Você está notando que está desmanchando? É a 963. Olha lá. No dia seguinte, estava bem dissolvida. Ela era assim. Ela era assim. Diante dos meus olhos, ela foi ficando assim. Olha a outra aqui. Essa foi a primeira que eu vi. Gente, você bota uma gota de anestésico e vê isso na tua frente, o que você acha? Fica feliz, não? Estão achando que foi isso que acabou? E aí, parou aí? Não, olha o que vai acontecer. Naquele microscópio chinfrinho, baratinho, né? Tem microscópio de até 9, 10 mil reais, não dá para ver dessa forma. Olha ali, olha o que está acontecendo na hora que ele vem ali, ó. Ih, ali. Olha lá. Olha quem vem crescendo ali. Está vendo crescer? Olha lá a pirâmide ali. Olha só os campos de força. Se alguém tiver algum conhecimento de laboratório que me explique o que é isso, eu não falo mais que isso não presta. Deve ser bom, né? Está botando uma anestésia? Ele tem que me provar que isso faz bem. Olha aí. Foi essa daqui que eu botei a frequência do ouro e do cobre. Falta muito tempo aí? Falta muito tempo. 32 minutos. Então, olha ali, ó. Tá vendo? Ela foi ficando assim, foi ficando bonita. Foi ficando mais bonita ou mais feia? Olha lá, no dia seguinte. Olha isso. Olha isso. Quando eu botei a frequência. Do cobre. A outra foi a do ouro, essa foi a do cobre. Então eu pensei assim, gente, eu preciso juntar as duas frequências. Juntei 8 frequências que eu tinha fabricado lá no consultório dele, utilizando as técnicas do Dr. Cash. Eu fabriquei as frequências e consegui eliminar o crescimento das pirâmides. Mas veja só o que está acontecendo. Eu consigo eliminar o crescimento delas, mas eu não eliminei elas. Depende do paciente que é o hospedeiro dessa porcaria para isso jogar para fora. Você pode tomar agulha do pinheiro, pode tomar substância que trabalha contra a proteína spike, não interessa a técnica que tu vai usar. Ela tem que contribuir para você estar saudável. Se você usar a melhor técnica que existe, salvou 20 pessoas que estiverem doentes, ela não vai funcionar também. O que faz essa porcaria crescer?
Pelos estudos que estão sendo feitos em diversos lugares do mundo, a Espanha é um dos pioneiros nesses estudos, você tem a relação do telefone celular e as torres de 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, 20G, qualquer frequência bem pequenininha estimula o crescimento dessas porcarias. Olha como é um exemplo de crescimento de frequência. Isso é uma mesa de cobre, ele está jogando um pozinho bem fininho, e ele agora vai estimular essa mesa com uma determinada frequência, como uma borracha. Olha lá, ele tirou um pouquinho dali e vai fazer. Acho que já deu, cadê? Olha só, conforme ele faz a mesa vibrar, olha o que vai acontecendo com as partículas que estão lá. Olha isso. Interessante? Aí ele vai mudar a frequência. Olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar uma outra frequência e vai estimular a placa com outra. Está mudando? Está vendo? Olha isso. Já deu para entender, já? Olha o que a gente vê dentro do sangue. Foi aí que eu comecei a ficar mais triste ainda, quando eu comecei a olhar sangue. Olhei saliva, eu fiquei arrasado. Mas quando eu fui olhar sangue, eu vi. Só vai olhar como o microscópio são temporários, só vai olhar os que colegas de você está desatualizado. Então veja, eu vou mostrar agora a relação de um resultado de um caso desse paciente que eu falei antes de uma paciente que estão esperando para ali menino. Não deixe tirar a esperança de vocês. Sem esperança isso aí não faz nada, nem levanta de manhã. Mas olha o que vai acontecer. Ele tinha tudo isso aí, ó. Eu vi isso no sangue dele. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali no meio. Veja se você observa, o sangue, essas pontinhas vermelhinhas são as hemácias. O formato delas tem que ser igual a bala soft. Quem é que vai ter da minha época? É mesmo, eu estou com 63, hein, pela sucessão da minha época. Então veja lá, ó, no meio vocês estão vendo uma fita iguais àquelas que eu mostrei. E olha como é que tem um concentrado de célula vermelha no sangue. Está vendo ali? Sabe o que significa isso? O quartel está levantando para acabar com aquilo que está ali. O teu sistema imune está dizendo, cara, vamos sair daí, vamos destruir esse troço que está aqui, que isso não faz parte do sangue. Olha ali, as células vermelhas em volta e os macrófagos, todos os neutrófilos, tudo em cima. Eosinófilos, tudo em volta daquela fita. Gente, isso eu olhei no microscópio, eu fui na casa do vizinho, no microscópio lá na Espanha, no Japão, não. Foi diante dos meus olhos. O sangue da pessoa que eu estava olhando ali no rosto. Depois de 60 dias fazendo o tratamento que a gente propõe lá, laser, raio, reator dinâmico, as frequências. Olha o sangue dele. Lembra que eu disse a vocês que tinha 1.300.000 no sangue do corpo? Aí, 3 minutos de filmagem não tinha mais nenhuma. Aí eu disse, pode ir tranquilo, quando que você quiser, vai viver sua vida, que você tá bom, é isso? Agora ele tem que se manter como ele viveu, trabalhando com aquelas frequências, anulando as frequências que faziam o corpo dele ficar doente, e cuidar da dieta para que as muralhas do teu castelo estejam fortes. Olha aí, ainda está rolando a fita. Olha só, ainda está rolando. Até a cor das hemácias, na hora que muda, está ficando foco do microscópio. Mas olha que coisa boa. Aspecto de hipóxia. Hipóxia é falta de oxigenação. Quando você come qualquer porcaria, o seu corpo tem que dar um jeito de jogar lá fora. Se você já sabe que aquilo não é bom e você come, você está assinando que você vai sofrer enquanto você vive. Porque está escrito
estão determinados todos os nossos dias, quando nenhum deles havia, mas a qualidade deles está na tua mão. Então, o rolô, chama de rolô, é justamente esse embolotado que você vê ali. Esse sangue está assim, você sabe por quê? Existe uma substância, uma enzima do fígado, os médicos estão aqui, que não vão deixar mentir por verdade. Existe uma enzima chamada glicoproteína P. E a função dessa glicoproteína é trabalhar em todas as células que você tem e ela joga o lixo fora. Quando você tem essas porcarias no sangue, a glicoproteína P vai lá embaixo. O que acontece com as suas células? Ficam cheias de lixo. E se elas ficam cheias de lixo, como é que ficam as coisas que estão em volta delas e como é que estão as funções delas? Vão funcionar direito? Vão? A memória vai funcionar bem? Por isso que está cheio de gente aí tendo Covid longa. Covid longa é tóxico dentro do sangue. É síndrome pós-Covid. Que síndrome pós-Covid, rapaz? Vamos limpar o sangue, porque a síndrome pós-Covid vai embora. Não sabe dizer o que é, então a gente chama de síndrome pós-Covid. Rolou é quando o sangue se aglomera em bolos, pilhas e hemácias, indicando inflamações generalizadas, reações imunes e autoimunes. Reações imunes e autoimunes. O seu corpo briga com você mesmo, ele fica confuso. Esse aqui é um aspecto do sangue saudável. Vocês estão notando alguma diferença dos outros sangues que vocês viram? Tá? Então eu posso dar um diplominha para vocês, né? Já sabem fazer um sangue, dizer que tá ruim, tá bom. Olha lá, outro sangue. Esse sangue aqui é o sangue de alguém que foi tratado mais de 60 dias com frequências constantes, eliminando as porcarias que provavelmente tinha crescido nesse sangue. Eu não vi o sangue antes, quando estava doente, eu não olhava sangue, lembra para vocês que eu tinha medo de olhar sangue? Quando eu olhei o sangue, já olhei o sangue dessa pessoa, bom. Relato de caso 2. Agora fica bom um minuto, né? Olha lá, esse sangue tá bom? Não? O que vocês estão vendo de errado aqui nesse sangue? Está enrolado. Olha a outra aí. Olha a outra. Olha isso. Olha o sangue depois de 60 dias. Está melhor? Olha isso. Gente, foram 3 minutos. Não sei, eu olhando a lâmina se eles vão liberar cada um. Paciente. Esse paciente tinha 9 milhões. Aí se for. E tinha mais de 67 porcarias por lâmina. No meu site www.orion-media-center. E o pior de tudo, esse paciente era meu amigão de faculdade desde o início. Olha ali, uma célula trabalhando contra a porcaria. Eu vou perguntar para cada um se é possível disponibilizar. Para eu mostrar a minha cirurgia. Então, eu quero que vocês saiam daqui com a seguinte ideia: frequência se combate com frequência. Não adianta você botar qualquer medicamento, não tem medicamento para combater frequência. Alguém conhece algum medicamento que combate frequência? Se tiver, eu quero que me digam, porque eu quero aprender. Frequências do mal se vencem com frequências do bem. Sonoras, audidas e não audidas, quânticas do plasma de materiais essenciais de saúde. Ouro, cobre, zinco, magnésio, ferro, cálcio. É assim que se produz um gerador de ganhos, gases não solidificados. É assim que esse ganho se faz. São ganhos, uma placa de magnésio produzindo ganhos de magnésio. 9920. E ali tem um reator quântico que está utilizando aquilo que foi fabricado nesse reator que eu disse para vocês ali. Gente, a coisa está tão séria na nossa vida hoje, que quando eu fiz isso daqui, a primeira vez que eu fiz isso, eu consegui uma produção absurdamente grande, isso há 15 anos atrás. Agora temos tantas frequências em todo lugar, tem tantas torres de 3G, 4G, 5G, e quando eu boto aquelas 2 plaquinhas para funcionar, não fabrica mais. Vocês ouviram? Não faz mais. Para essa máquina, vamos dizer máquina, vamos chamar de máquina, para essa forminha aqui funcionar, tem que botar dentro de um micro-ondas sem ligar, ou de uma caixa orgânica, porque aí não tem frequências externas, ela funciona direito.
Aquele ali é o reator dinâmico que eu trouxe dessa vez aqui para vocês verem em presença. Isso nada mais é do que uma caixa, uma bomba de aquário e uma ampola de Tesla que tem todas as 8 frequências que eu consegui fazer. Na época eu conseguia fazer, agora não consigo mais. E ali dentro tem uma bombinha que vai jogar para fora o líquido que tem ali, e esse líquido vai circular aqui dentro. A bombinha está jogando, ele circula, ele vai embora e volta para a bomba de novo. Quando essa bombinha está ligada, todo o anestésico que eu colocar ali em cima tem que magnetizar ele primeiro. Primeiro ele tem que ter ficado 6 horas aqui. Depois de 6 horas eu ligo isso aqui na eletricidade, ela começa a funcionar. E quando essa máquina funciona, ela pega todas aquelas fitas que houver, aquele lixo que você viu ali, ele desmancha. Vocês ficaram felizes? Imagina eu. Imagina eu. Só que eu comecei a colecionar tudo que eu jogava para fora, eu colecionei. Eu já tenho quase 200 mililitros de anestésico cheio de lixo. De vez em quando eu pego uma gotinha lá para confirmar e olha, dá uma porcaria horrorosa. Ali, tá vendo como é que fica? Central de magnetização, é isso que o dentista tem que usar. Eu não conheço outro. Se vocês tiverem algum conhecimento, me avisem, que eu quero colar junto com as pessoas para ver a diferença ou se funciona. Fica ali na ponta, a gente joga o anestésico para fora, e ali tem um videozinho que eu fiz, aí na mão de vários colaboradores que estavam lá no dia, segurando as. E eu elimino para fora o grafeno. Uma professora falou para mim, disse, Rudeci, o problema é que se você não aspirar o anestésico do tubo, você vai fazer com que haja turbilhonamento e vai entrar no paciente o anestésico. Então eu fiz esse vídeo para provar que não há turbilhonamento. Quando você joga para fora o anestésico, se botar um corante, o corante vai lá para a ponta do anestésico. E você joga para fora, não faz turbilhonamento, porque ele sai, todo que está na ponta sai pela agulha. Ele não faz turbilhonamento. Quem entende de injeção sabe que eu estou falando quando falo de turbilhonamento. Olha só, como é que fica no sangue da pessoa? Se você cortar esse encéfalo aqui, você vai encontrar o que acontece quando não entrou no cérebro, tá? Está só na circulação do cérebro. Olha o que acontece. Isso é uma necrópsia de uma pessoa que morreu pós-vacinada, olha ali. É por isso que tem morte súbita. É por isso que tem trombose. Esse daqui foi o cara. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Eu espero que vocês não parem de estudar. O que eu estou fazendo aqui foi só assim, ó. Botei a bola na direção de vocês. Vocês têm que cuidar da vida de vocês. Não entregue na mão de terceiros a sua saúde sozinha. Acompanhe. Vai lá, corre junto. Pergunta. Busque soluções. E seja curioso. Não é duvidoso só.